Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao segundo webinar do ano. Eu sou Iris Rocha e sou responsável pela área de sucesso do cliente CS. O CS tem o compromisso de proporcionar a melhor experiência para você na TecBiz. Nosso objetivo é acompanhar de perto nossos clientes de forma constante, por meio de ligações, e-mails e pesquisas, a fim de entender se as soluções estão sendo utilizadas, se estão sendo úteis para as demandas do dia a dia, se há alguma necessidade de treinamento, se o suporte técnico está sendo utilizado e se nossa equipe está atendendo às expectativas. E com estas informações, a gente consegue melhorar e muito o nosso atendimento. Então, contamos com a colaboração de vocês para as pesquisas que enviarmos aí por e-mail. Mas antes de fato iniciarmos aí o nosso webinar de hoje, falaremos um pouco sobre a TecBiz para quem está aqui pela primeira vez. A TecBiz Forense Digital faz parte agora do grupo TecBiz, juntamente com a Forenise e juntamente com a TecBiz Inteligência. Nós somos a maior integradora de tecnologia para forense digital da América Latina. Somos especializados na distribuição de soluções e serviços para agências de segurança pública e corporações de investigações aí de crimes e fraudes. A TecBiz atua em todo o território nacional, tanto no setor público quanto no setor privado. Possuímos 5 escritórios físicos nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Os nossos principais pontos de contato são Giovanni Tibal, nosso diretor-presidente, Luciana Galão, nossa diretora de marketing, Márcio Gomes, nosso diretor de estratégia, Rafael Velasquez, diretor comercial, Jaime Rodrigues, diretor técnico. Aqui temos os telefones, né, de cada um deles. Sintam-se à vontade para nos ligar, marcar reunião, conversar sobre suas necessidades. Estamos sempre à disposição. A TecBiz, ela tem essa questão, essa funcionalidade da integração. Então, ela consegue fornecer diversas soluções que integradas vão funcionar e entregar aí uma informação muito mais interessante. Além, é claro, de toda a experiência que a gente tem aí ao longo de 16 anos de atuação em forense digital, temos mais de 1.800 clientes já atendidos aí, tanto na esfera pública quanto privada. Nós conseguimos atender todo o território nacional, temos clientes em todas as localidades. O nosso time é altamente especializado e certificado nas soluções, e o mais interessante é que o nosso suporte é em português. E ainda, claro, tudo isso traz aí um know-how muito grande e muito especializado na área aí de forense digital. Esses são os nossos principais parceiros, com diversas soluções disponíveis aí para a sua organização. Aqui temos alguns números, né? Só para ter uma visibilidade do que a gente já realizou durante esses 16 anos. Então, temos aí mais de 1.800 clientes atendidos, temos mais de 100 colaboradores na TecBiz para atendê-los, mais de 1.000 chamados, né, no suporte por ano. Os nossos webinars, desde quando começou em 2019, já acumulou aí mais de 16.000 inscrições. Na nossa plataforma de EAD, temos mais de 1.200 inscritos. E, ao longo desses anos, também a gente tem uma média aí de 80 treinamentos presenciais por ano, que a gente vai lá no cliente e ministra esses treinamentos com a nossa equipe altamente especializada. Então, é só para ter uma ideia um pouquinho aí de como é que é
a TecBiz. E agora vamos para o nosso webinar, né, de hoje. Então, a gente agradece a presença de todos, a presença de todas. Nosso tema será captura e análise de dados em memória RAM. E para esse tema, nós vamos contar aí com a ilustre participação da Gisele Bittencourt, que é nossa especialista em perícia digital. E ela vai conduzir aí a apresentação de hoje. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, Iris. Boa tarde a todos. Vou disponibilizar aqui minha tela para vocês. Só um minutinho. Já está aparecendo? Sim. Sim. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse webinar. E obrigada também por separarem, né, um pouquinho do tempo de vocês para poder participar desse evento tão bacana que a TecBiz vem proporcionando quinzenalmente. Eu me chamo Gisele Bittencourt, sou especialista em perícia digital na TecBiz, situada no Rio de Janeiro. Hoje iremos falar um pouco sobre a captura e análise de dados em memória RAM, e tanto de forma local como na forma remota. E para isso nós iremos utilizar as ferramentas da Magnet, na qual eu tenho certificação MCFE desde o ano de 2020. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês as premiações fornecidas pela CC Awards, onde ela conta com uma equipe de júris especializadas em tecnologia e divulgam anualmente as principais ferramentas em seus respectivos segmentos. A Magnet ela vem sendo vencedora desde o ano de 2013 e no último ano, no caso em 2021, ela foi vencedora nas seguintes categorias, na questão de resposta, nas categorias de resposta a incidente e forense digital. Então, iniciando a nossa apresentação, para quem não conhece a solução forense, a Magnet ela é proprietária do Axiom, além de outras soluções que ela também possui. A Magnet ela é uma empresa canadense que foi fundada, criada por um ex-policial, e ela atua no mercado mundial, auxiliando as forças de lei em suas investigações, e no momento ela conta com mais de 4.000 clientes espalhados por mais de 90 países. Falando sobre o Axiom Cyber, que é o foco da nossa apresentação de hoje, ele está desempenhando um papel crucial na modernização das investigações digitais, nas respostas a incidentes, e é uma das ferramentas mais abrangentes e também a mais colaborativa, porque ela permite a análise de imagem de qualquer extração realizada pelas ferramentas mais reconhecidas do mercado, como o UFED, a Celebrite, o InCase, o Access Data, ou seja, ele consegue indexar essas extrações feitas por essas ferramentas e interpretar elas dentro do Axiom. Agora nós vamos entrar no nosso tema, mas antes eu queria falar sobre a importância da memória RAM, né? Então, primeiramente, o que é a memória RAM? A memória RAM nada mais é que um componente de hardware, né, que tem como sua principal função o armazenamento de dados de forma temporária. Por exemplo, quando um aplicativo ele é aberto em um dispositivo, uma certa quantidade de RAM é alocada para que ele possa ser executado. E se mais aplicativos forem abertos, mais memória precisará ser alocada. E é por isso que, quanto com os dispositivos com maior RAM, eles são mais rápidos e podem, com isso, ter mais aplicativos abertos de forma simultânea. Por que precisamos capturar a memória RAM? Tudo que está sendo executado no computador, ele é armazenado temporariamente na memória, seja na memória volátil, seja num arquivo de paginação relacionado com a memória virtual. Assim, por meio da extração da imagem dessa memória, conhecida como o dump de memória, né, que a gente chama, é possível
identificar essa relação dos processos com a relação dos processos que estão em execução naquele momento. E o que é a análise forense da memória RAM? A análise forense da memória RAM nada mais é do que o processo de capturar essa memória que está em execução no dispositivo e, em seguida, analisar essa saída que foi capturada em busca de artefatos de executáveis maliciosos, de informações específicas de acordo com a investigação que está sendo feita naquele momento, ao contrário da análise forense do disco, onde o sistema de arquivos de um dispositivo ele é clonado a cada arquivo no disco e pode ser recuperado e analisado. A análise forense, na verdade, da memória, ela concentra nos programas reais que estavam sendo executados no dispositivo naquele momento em que o dump da memória ele foi capturado. E o que são os dados voláteis? Os dados voláteis, eles são algo que, assim, qualquer responsável por incidente, perito, analista forense, qualquer pessoa que trabalhe nesse âmbito precisa estar ciente. Isso acontece por um simples motivo. Ao lidar com um dispositivo comprometido, né, uma das nossas primeiras reações pode ser de justamente desligar o equipamento, ou para tentar conter uma ameaça no caso de um incidente, ou até mesmo quando você precisa fazer alguma captura fisicamente, no caso de um analista forense, um perito e tudo mais. Só que no caso de, por exemplo, de resposta a incidente, o problema com essa abordagem é que, na maioria dos malwares em execução do dispositivo, eles serão executados na memória. Então, todas as conexões de rede, processos em execução, eles serão perdidos. E esses dados voláteis, eles não são gravados no disco. E isso aí muda constantemente na memória. Portanto, desligar esse dispositivo significa que essas evidências valiosas elas vão ser destruídas. E o mesmo se aplica para os peritos, né? Alguma informação importante para aquele caso que o investigador está analisando, ele for analisar, ele pode estar na memória RAM do equipamento. Ele pode estar precisando de uma senha de texto aberto que pode estar ali, de um histórico de navegação que foi apagado anteriormente. Então, assim, essa pergunta, né, ela é muito importante, inclusive porque muitas das certificações nessa área, elas reforçam esse ponto de cuidado, de não desligar o equipamento, de ter a preocupação de sempre fazer o dump de memória antes de qualquer outra abordagem. E agora aqui nós vamos entrar na parte de captura local da memória RAM. E como capturar essa memória localmente? Hoje eu vou falar aqui sobre o Run Capture da Magnet. É uma ferramenta gratuita, tá? Justamente para poder capturar essa memória física do computador do suspeito. Ela pode ser baixada através desse link, no qual a Iris também vai disponibilizar via chat para vocês, tá ok? E ela ocupa uma pequena área na memória, o que significa que os investigadores eles podem executar a ferramenta enquanto minimizam os dados que são sobrescritos. As evidências que podem ser encontradas, né, na memória também incluem os processos, programas em execução no sistema, conexões de rede, evidências de intrusão de malware, nome de usuário e tudo mais. E ela é bem intuitiva, tá? Para poder trabalhar. E os sistemas operacionais que ela atua, ele vai na plataforma Windows, desde o XP até o Windows 10 e no Windows Server 2003 até o 2012, tanto em 32 como 64 bits. E ela aqui, ó, vocês podem ver que ela é bem intuitiva. Aqui no browser, nós vamos somente selecionar aonde vamos querer salvar esse arquivo de memória, nesse dump de memória. Então, vamos selecionar o diretório
e clicar em Start para ele poder fazer o dump daquele equipamento que é o alvo. E qual o tipo de extensão que é gerado por essa ferramenta, né? É gerado um arquivo de extensão do tipo RAW, tá? E onde eu posso processar e examinar esse arquivo? Nós podemos processar e examinar tanto no Magnet Axiom quanto no Magnet Axiom Cyber, ok? Então essa é uma das formas, é a forma local de fazer a captura da memória. Agora nós vamos entrar na parte de captura remota da memória RAM. E eu acho interessante que o momento em que nós estamos, né, esse termo remoto, eu acho que ele nunca ficou tão em evidência como agora. E para nós que trabalhamos com forense, ele se torna mais importante ainda, pois nem sempre conseguimos estar presencialmente para fazer a aquisição de uma máquina e termos essa opção, a possibilidade dessa aquisição remota, sem dúvida, só veio para poder nos ajudar e agregar mais valor ainda ao nosso trabalho e agilizar também, né? E por esse motivo, eu achei tão importante abordar esse assunto aqui com vocês. Então, aqui nós vamos. Como capturar essa memória remotamente? Nós vamos utilizar hoje, para mostrar para vocês, o Magnet Axiom Cyber. E qual o tipo de extensão que ele gera, né? Ele gera o dump de memória, né? Que é gerado um arquivo .bin, tá? E quais os SOs nós podemos capturar remotamente? Nós podemos capturar Windows, Mac e Linux. São os 3 SOs no qual nós podemos fazer essa aquisição remota. Hoje, a demonstração vai ser baseada nessa captura remota no Axiom Cyber. Aqui, eu tenho as extensões suportadas pelo Axiom, tá? Então, temos aqui os tipos de arquivos, Crash Dump, RAW de imagens, temos de Virtual Machine com suas respectivas extensões. .crash, o .raw, inclusive da ferramenta do Run Capture, tá aqui. Temos o .elf, ok? Aqui nós temos os principais profiles suportados pelo Axiom. Nessa questão de análise de processos executados, conexões, o Axiom ele utiliza em background o Volatility 2.6. E esses aqui são os profiles de um Windows que ele trabalha. A lista completa desses profiles vocês podem encontrar tanto no site da Volatility quanto no site da própria Magnet. Tá? Então aqui eu só trouxe para vocês os principais do Windows, né, que vai do Windows 7 até o Windows 10, com seus respectivos profiles. E aqui nós temos os dados extraídos na aquisição da memória RAM. Quando eu falo de fazer essa aquisição, esse dump de memória, aqui são alguns dos dados que a gente consegue capturar da memória, tá? Que são processos de execução, conexões de rede, executáveis e DLLs carregadas, chaves de registro de Windows utilizados, módulos de kernel do sistema operacional, mapeamento de endereços físicos e virtuais, mapa de memória de cada processo, arquivos LNK, prefetch, documentos, URLs acessadas e eventos de log de Windows, entre outros. Agora, nós vamos para a nossa parte de demonstração da ferramenta de como fazer essa aquisição remota. Aqui,
nós temos o Action Process, tá? Que é onde nós vamos processar essas evidências que vamos capturar. Então, vou criar um novo caso, vou criar um nome para esse caso. Para exemplificar para vocês hoje, eu vou fazer somente uma aquisição para fazer em tempo real de um processo em específico. Eu já tenho um outro caso aqui de um dump de memória pronto, que eu também vou demonstrar, tá? Mas para vocês verem como essa aquisição remota é feita do início ao fim, eu vou mostrar para vocês que nós também temos a possibilidade de fazer aquisições específicas na memória. Então, por isso que eu botei o nome do caso como process, porque eu vou fazer somente de um processo específico, tá? Aqui nós temos a tela onde nós escolhemos o tipo, a fonte da evidência que nós vamos utilizar. No caso de hoje, a fonte que nós vamos utilizar é computador remoto, tá bom? Deixa eu só fazer aqui. Eu vou criar aqui para vocês verem. Aqui, na gerenciar agentes e terminais, como é que funciona essa aquisição remota, né? Nós precisamos criar um agente. Esse agente, nós fazemos um deploy. Ele vai ser direcionado para a máquina questionada, né? Para a máquina alvo, que é a máquina que nós queremos fazer essa aquisição. Primeiro vamos ter o processo de criar esse agente e ele vai para essa máquina alvo, tá? Então eu vou aos poucos explicando para vocês como é que é. Então o primeiro passo é criar esse agente. É o agente que faz a comunicação da máquina alvo com o Action Process. Aqui nós vamos escolher um código para esse agente. O analista forense pode escolher o código que ele quiser. Se não colocar nada, o próprio sistema ele cria automaticamente um código para ele. Primeiramente, o meu já está preenchido aqui. Vocês podem ver o lugar salvo padrão. O meu ele já está preenchido, mas esse campo aqui, antes de tudo, você tem que escolher um caminho onde vai querer guardar os agentes, tá bom? Aqui eu vou colocar 001, que é o ID desse agente, né? Como ele vai ser identificado na nossa lista de agentes no controle. Vou escolher qual sistema operacional. Como eu falei lá na apresentação, nós temos os 3 tipos de sistema operacional que ele atende: Windows, Mac ou Linux. No caso de hoje, eu vou escolher Windows. Aqui está uma parte muito interessante uma funcionalidade muito interessante da ferramenta. É a máscara do agente. O que seria essa máscara do agente? Por exemplo, no caso de uma investigação sigilosa e tudo mais, quem está analisando, a área que está analisando, não quer que o usuário daquele alvo ele saiba que ele está sendo monitorado, que a máquina dele está sendo capturada, que tem alguma coisa de diferente na máquina dele. Então, o que é essa funcionalidade de detalhe da máscara? Aqui nós temos, como já diz o nome, mascarar o nome desse executável que vai estar funcionando na máquina, tá? Então tem como trocar o nome do arquivo para o nome que eu quiser. Eu crio uma descrição para esse arquivo, crio uma empresa, podemos colocar o nome de uma empresa, o nome do produto, tudo de forma para quê? De uma certa forma, esse agente, vocês vão ver que nós vamos escolher um local que vamos colocá-lo, né? Então, não precisa ser um local de fácil acesso para o usuário.
podemos colocar ele dentro de alguma pasta do sistema e tudo mais. Mas, por exemplo, se ele abrir a lista de processos e encontrar um processo com um nome diferente, ele vê, colocar o mouse lá em cima desse nome de processo e tudo mais, se tiver um nome de processo, tipo um agente, já iria levantar uma, opa, o que é isso aqui? O que estão fazendo na minha máquina, né? Hoje em dia, todo mundo já fica meio, né, desconfiado. Então, isso é uma forma da ferramenta de tentar esconder o que realmente está sendo feito na máquina. Então, eu vou botar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona realmente. Podemos colocar aqui na descrição do arquivo, botar esse print como se fosse um servidor de impressão, tá? Opa. Aqui na descrição, coloco processo. Pelo serviço de impressão. Aqui o nome da empresa. Vou botar XYZ. O nome do produto. Botar direitos autorais, já tinha posto aqui. O nome do produto. Vamos por aqui. Pode ser qualquer coisa, tá? Mas na hora, com a equipe vendo, já pensando numa forma, né, de deixar obscuro, essas informações aqui são bem interessantes. Temos a opção de escolher manter o agente em execução no terminal após um desligamento. Essa funcionalidade aqui, para que ela serve? No caso de você estar fazendo a coleta da máquina e por algum motivo a máquina reinicia, né? Então, quando ela voltar, ele continua o processo de aquisição da máquina, tá? Nessa parte de detalhes de conectividade, aqui está a parte toda de comunicação do agente com o Axiom Process. Essa parte aqui é que fica configurada no agente que vai para dentro da máquina do usuário. O que seria esse IP da estação de trabalho do examinador? É o IP da minha máquina onde está o Axiom Process. Então, o meu IP onde eu tenho o Axiom Process é esse aqui. A porta, essa porta aqui é a porta onde o computador ele implanta o agente no qual o Axiom Process ele vai se vincular localmente. Essa é a porta que o agente chama de volta e que o Axiom Process ele escuta. Então, uma outra parte muito interessante daqui é que pode ser qualquer porta. Tá? Então, a empresa que vai estar implementando o Axiom, vai estar realmente implementando o Axiom, o que ela precisa? É apenas fazer um alinhamento com a área de TI responsável pela infraestrutura e segurança para poder fazer as devidas configurações de porta no FAR, ou saber quais são as portas que estão sendo utilizadas, as portas que estão livres, né, da empresa e que o Axiom possa utilizar. Então, aqui eu vou colocar a porta 4321. Aqui nós temos a opção do atraso de conectar, que é a quantidade de tempo que o agente aguarda, né, nas tentativas de conexão mal sucedida. Por default, ele já fica com 10 segundos. E essa aqui é a opção de manter ativo após desconectar. O que seria essa opção aqui do manter ativo? Essa é a quantidade de tempo após o agente deixar de fazer a conexão de volta. Por exemplo, eu fiz a aquisição da memória naquele momento ali na máquina. Eu aqui, esse agente em específico, 001, eu fiz para ele ficar um dia. Vamos supor, eu fiz a aquisição daquela máquina. Terminei de fazer aquele trabalho e tudo mais. No dia seguinte, se eu não mexendo mais, fazendo mais nenhuma aquisição,
24 horas depois, um dia depois, se não teve mais conexão, automaticamente ele vai remover esse agente da máquina do usuário. Então, assim, esse é um outro ponto muito importante, porque ele sendo removido automaticamente é um outro diferencial, porque o investigador ele não precisa ter aquela preocupação de ficar controlando a remoção dos agentes no equipamento. Poxa, não removi aquele agente, ficou lá preso na máquina, não removi. Ele não. De acordo com a configuração que nós escolhermos, ele já vai fazer essa remoção. Então, aqui eu vou deixar no default dele um dia. E a parte de proxy, né? Isso aqui vai depender muito da organização. Então, se a organização trabalha com proxy e tudo mais, isso aqui vai muito de acordo com a empresa. No nosso caso, não vou utilizar proxy, então somente essas configurações aqui são o suficiente para a gente poder fazer a comunicação remota. Criar o agente. Aqui, o agente ele foi criado, 001, Sistema Operacional Windows, ele guarda a data de criação. Se eu quiser, eu consigo ver os detalhes que eu fiz, né, nele, que são os detalhes da máscara do agente e tudo mais, todas aquelas configurações. E agora eu vou fazer a instalação desse agente na máquina alvo. Nesse caso, a máquina alvo, eu estou utilizando uma máquina virtual minha. O nome de usuário, isso aqui é muito importante. O correto é você utilizar um usuário admin do domínio, tá? Da organização que vai ser instalado o Axiom. No meu caso, como eu não estou num domínio, eu estou na minha rede local, eu vou utilizar o meu administrador local da máquina. Mas o ideal na empresa é você utilizar o admin do domínio, um usuário administrador do domínio. E aqui, como eu falei para vocês, é a localização de onde eu vou querer jogar esse agente. Tá? Então, vou jogar ele no C, o Windows 132 Webinar. Como eu falei, para não colocar um lugar de fácil visualização para o usuário e ele achar estranho que arquivo é aquele, então a gente já escolhe um local mais obscuro, vamos dizer assim. Instalar o agente. Aqui ele fala que ele instalou o agente, que foi concluído, iniciou. Vamos dar o conectar o agente. Esse momento aqui, ele faz a conexão, ele me mostra que a máquina VM Forense com IP tal está online. A gente chega a barrinha um pouquinho para cá. E que eu posso conectar a esse terminal. Nesse momento, ele faz a conexão, ele espera o status do computador aqui para poder testar a conexão. Conectou na máquina. A partir desse momento, eu consigo fazer a aquisição remota da memória. Hoje eu estou falando da memória, tá? Mas podemos também fazer de arquivo, tá? E das outras e de pastas também. Então, assim, que hoje o assunto é falando da memória, mas também aproveitando essa etapa que nós estamos aqui, escolher a aquisição completa da memória, foi o que eu fiz no outro passo, que é a evidência que eu tenho para poder mostrar para vocês. É importante a aquisição do disco completo junto. Por quê? Correlações futuras, para que as correlações futuras podem ser feitas, né? Porque às vezes no dump de memória a gente tem informação, mas não tem informação completa. E aí, com o disco, né, feito junto, a gente consegue fazer a correlação dessas informações.
Então, no meu exemplo, eu também só fiz o dump de memória, mas é importante sempre que puder fazer, quando for fazer o dump da memória, fazer também a aquisição completa do disco. E no caso de fazer o dump, somente o dump de memória, por boa prática também, é interessante fazer a aquisição do pagefiles.sys, né, que fica localizado no disco. Então, aqui a gente também consegue, como a gente consegue fazer aquisição só de um arquivo ou pasta, também é possível fazer só aquisição, só que aí é importante fazer após a memória. Primeiro, a gente faz a aquisição, como eu falei, ela é volátil, né? Qualquer alteração afeta. Então, primeiro, fazer sempre a aquisição da memória. Depois faz do disco ou depois faz do page files, de acordo com a necessidade. E uma outra informação também muito importante na questão de quando for fazer a aquisição da memória, se for fazer aqui, ó, aqui no caso nós vamos fazer o processo individual, né? Mas se for fazer a aquisição da memória completa, que é o dump da memória, vocês podem ver que ele habilita a opção de comprimir os dados para fazer download. O que seria essa compressão? Primeiro, essa compressão só aparece no caso de escolher a opção de memória completa, né? De aquisição de memória completa. E ele também só é válido se a velocidade da conexão de rede entre a máquina, né, alvo, entre o equipamento questionado e o Axion Process for lento. Por quê? Porque ele consegue fazer a compactação de até 80% dos dados. Só que ele faz o tempo que ele leva para fazer a compactação, a velocidade da rede sendo boa, o tempo da compactação é muito maior do que se ele fosse transferir os dados diretamente sem precisar de compactação. Então, é importante saber que para marcar a parte de compressão dos dados, só vale a pena realmente se a rede for lenta, né? Se a conexão entre as máquinas estiver lenta, porque se for uma conexão boa, não vale a pena. Hoje, para mostrar para vocês, nós vamos somente nos processos individuais. Qual seria, Gisele, a importância de fazer uma aquisição de processo individual? Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, que é o que eu vou demonstrar. Por exemplo, eu quero alguma informação desse alvo e que está no Chrome, vamos supor. Eu já sei que está no navegador. Então, eu quero pegar só os processos de internet dele. Então, eu consigo fazer aquisição somente de processos específicos se você já souber o motivo da sua análise, né? O que você quer buscar. Então, isso aqui pode ser interessante. Evita que você pegue tudo, né? Você gaste um tempo além do normal e você consiga definir melhor, focar melhor no seu objetivo de investigação. Então, no caso aqui, eu quero mostrar para vocês o histórico de navegação que está na memória. Vou em próximo. Aqui, ele vai baixando os itens de cada processo, ele vai mostrando. E também, após escolhermos aqui a opção, por exemplo, escolher alguns processos, a gente também pode continuar a aquisição, tá? E fazer outros tipos de escolha de evidência. Eu posso escolher depois o arquivo, foi o que eu falei para vocês. Primeiro, naquele momento, eu escolhi a memória. Se eu aqui agora fosse querer escolher o page files em conjunto, eu viria aqui em arquivos e escolheria eu iria lá no C, no local onde fica localizado o page files, tá? Aqui ele já baixou, já fez todo o concluído, né, dos itens baixados e vamos em próximo novamente. Ele faz a pergunta se eu quero excluir o agente já nesse momento, né? Que aqui também eu já posso excluir o agente da máquina e não ter nem aquela preocupação do período
que eu configurei dentro do agente, ou se eu quero manter ele. De repente, eu botei naquela configuração 15 dias, talvez a minha investigação não tenha acabado, então aqui eu tenho essas duas opções. Eu vou optar por manter, porque eu quero mostrar para vocês como é que o agente vai estar na máquina, que eu ainda não mostrei para vocês sobre aquela parte da máscara. Vou manter o agente. Enquanto ele faz esse processo, eu vou mostrar para vocês dentro da minha máquina virtual como é que fica. Ah lá, ele já foi com aquele nome que eu escolhi, Sprint. E se você vier na propriedades do arquivo, em Details, é aqui que fica toda aquela informação que eu falei. Ó, File Description, tá vendo? Servidor de impressão, que é o Product Name. Então, ó, aqui que fica todas aquelas informações que fica mascarada para o usuário. E se vier em processos, cadê ele aqui? É porque agora acho que eu já finalizei ele ali. Agora ele não está aqui porque eu já terminei o trabalho com ele, só mantive ele na máquina. Deixa eu ver. Ele já saiu dos processos. Já saiu daqui da tela. Mas aqui é onde estão todas as informações que nós colocamos lá naquela tela. Tá ok? Vamos voltar aqui. Ele já deu concluído na parte de preparando os itens, né? Que é onde ele faz arquivamento dos itens, vê os restos dos arquivos, busca da memória, vê a questão de criptografia. E aí sim eu vou adicionar essas evidências para poder aqui na minha fonte de evidências. E aí ele gera esse arquivo AFF4, né, que é um arquivo de formato avançado de arquivo forense. E agora sim eu vou para os detalhes de processamento dessa evidência específica. Aqui não vou entrar nesses detalhes, que nós já tivemos outros webinars falando sobre cada item desse do Axiom, tá? Então eu vou para a parte já de artefatos do computador. Vamos aqui o ideal é sempre marcarmos tudo, que como ele faz o parseamento, né, ele pega as informações e parseia de acordo com o que ele encontra na memória, então é importante sempre escolhermos todas as opções para ele parsear do jeito que ele acha, de acordo com as assinaturas dos arquivos. E agora nós vamos para analisar. Depois que marcamos tudo, vamos analisar a evidência. Enquanto ele está fazendo a análise, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui já é a minha evidência do dump de memória que eu falei para vocês que já estava pronta. Então, aqui, nessa parte de memória, vocês podem ver que aqui é onde o Volatility ele trabalha em conjunto com o Axiom, tá? Então, o Axiom usa o Volatility para poder rodar os comandos do Volatility de uma forma automatizada. Quem conhece, né, o Volatility vê que o que está aqui entre parênteses são os comandos do próprio Volatility, né? Então, ele já interpretou e já parseou aqui dentro do artefato. Então, aqui nós temos os processos da máquina, naquele momento que foi feito o dump da memória. Então, nós temos todos os processos aqui. Podemos ver também as informações de imagem dessa máquina. Aqui nós temos o profile, que eu falei lá na frente. Então, é um Windows 10 64 e o profile que é suportado pelo Volatility e pelo Axiom. Temos também a parte de arquivos. Então, assim, temos algumas informações aqui bem interessantes da parte de memória. Temos também parte de sistema operacional, logs de evento do Windows, no dump de memória veio. Deixa eu carregar aqui para vocês. Temos o Prefect.
Vocês podem ver que a ferramenta, hoje, eu estou utilizando ela em português, que é justamente para mostrar para vocês uma das facilidades também dessa ferramenta, né? Ela trabalha, temos a opção de colocar ela em mais de um idioma. Então, assim, eu coloquei ela justamente em português para vocês verem que ela tem essa funcionalidade. Então, aqui seria o Prefet, né? Que são os arquivos utilizados, os arquivos LNK. Temos aqui também, eu fiz um teste de torrent para vocês analisarem. Eu baixei 2 filmes, então ele também pegou na memória esses 2 filmes que eu baixei, foi do Steve Jobs e do Snowden. Fez a captura também, pegou alguns documentos, mídia, parte de comunicação. Por exemplo, a pessoa conversou via WhatsApp Web, ele pegou também, tá vendo? Ele informa se a conversa foi por grupo ou se foi uma conversa individual, inclusive mostra o que foi conversado, entendeu? Então, ele também pega a parte de comunicação do WhatsApp Web. Temos mais itens também relacionados ao web, que é histórico de navegador. Então, nem todos os sites que estão aqui significam que o usuário certamente ele acessou, né? Ele foi lá, digitou e acessou, porque sabemos que tem os sites que eles ficam puxando outros sites, né? Mas a maioria aqui, ó, nós podemos ver que ele também traz as buscas do Google. Então, essas buscas aqui foram as buscas que foram feitas no Google. Tá vendo? A importância da memória RAM, foram todas as buscas que eu gerei para poder mostrar aqui para vocês. E temos também as consultas também de pesquisa analisada, que são as consultas que foram feitas em outros, no Bing, por exemplo, em outro navegador, em outro site de busca, né? Então, vocês podem ver que, assim, temos muitas opções somente capturando a memória RAM. Temos aqui, ó, serviços de nuvem, URLs do Facebook. E aqui já abriu para mim, vou mostrar aqui na tela para vocês, aquela aquisição que foi feita do Chrome. Então, ó, as buscas do Google, como eu falei para vocês, ele obviamente não vai me trazer tudo, né? Porque eu só peguei do Chrome, então ele vai categorizar de acordo com os artefatos relacionados àquele processo do Chrome. Então, vão, ó, vir os artefatos relacionados à internet. No caso de precisar de alguma informação que o investigador já sabe que está no navegador, ele já pode buscar aquele processo em específico e analisar ele diretamente. Então, assim, pessoal, basicamente, dessa forma que ele trabalha, tá? Essa aquisição remota, dá para a gente utilizar ela de várias formas no Axiom, né? Você pode fazer aquisição remota, mas também utilizar com uma outra aquisição que você já tenha pronta na máquina, então você consegue juntar isso tudo. E eu espero que vocês tenham gostado e fico agora aí disponível para vocês poder vocês fazerem as perguntas necessárias. Iris. Olá, Gisele. Só agradecer mesmo aí, né, a excelente apresentação. Foi muito boa, foi maravilhosa.
E só aproveitando antes aqui de iniciar as perguntas, só relembrar aí o pessoal, né, que o link da gravação deste webinar vai ser enviado aí por e-mail nos próximos dias. E aí podem assistir quantas vezes desejarem, e se ainda assim surgir qualquer tipo de dúvida, é só entrar em contato conosco. Temos algumas várias perguntas, vamos por partes, então. Temos aqui a pergunta do Luiz Marcos, né? Ele pergunta o seguinte, logo ali no início, quando você iniciou, né, o webinar às 2h11, mais ou menos, ele já fez essa pergunta, né? Qual a equivalência ali, Axion, Celebrite, iPad, né? Ele ficou, acho que, meio confuso de entender as diferenças de cada um deles. A equivalência que eu fiz ali, que são ferramentas, por exemplo, o UFED, ele faz aquisição de celular, né, de equipamento, de dispositivo móvel. E mesmo essa aquisição, você consegue incorporar, indexar ela dentro do Axion também, para juntar com a outra investigação que você já tenha, ou uma nova, entendeu? Essa é a ideia. O Encase é a mesma coisa, você fez uma aquisição numa máquina utilizando a ferramenta do Encase. E o arquivo que o Encase gera, você também consegue indexar essa extração que o Axion também vai interpretar para você trabalhar no caso em conjunto. Ótimo. Aí ele fez uma outra pergunta aqui, também, sobre o Axion, né? Se o Axion aí apresentado, se ele é uma suíte para forense. Ele é uma ferramenta completa, né? O Axion, que é o Cyber... Quem foi que perguntou? Desculpa, não... Luiz Marcos. Se ele é uma suíte para forense? Se é uma suíte de forense. É uma ferramenta de forense, ele. Sim. Tá. Tranquilo. Temos aqui a pergunta do Túlio. Ele pergunta o seguinte, essa ferramenta aí que foi apresentada ali, né, logo no início, um pouco mais no início do webinar, né, ela é portável, ou precisa instalar? Acho que foi essa do link. É verdade, Túlio. Realmente faltou eu informar isso. Ela é um executável, é portable. Você pode levar ela num pendrive e só executar na máquina, você não precisa instalar. Tranquilo. A próxima pergunta é do Caio. Ele pergunta o seguinte, essas ferramentas de análise da Magnet, elas são free? E a segunda pergunta dele é se analisa arquivo do tipo RAW. Não, então, o Axion não é free. O Axion não é free. E ele analisa sim, tanto é que nessa... Deixa eu mostrar aqui. Nessa parte aqui, ó. Eu até informo que o Axion, são as extensões que o Axion trabalha e o RAW é uma delas. Mas o Axion e o Axion Cyber não são ferramentas free, não. Elas têm licenciamento. Que seria free, seria só essa do link, é isso? Somente a do link que eu informei, somente ela, que é gratuita, que é o Run Capture, que é o que faz aquisição local apenas. Certo. A próxima pergunta é do Miguel. Ele pergunta o seguinte, a captura remota da memória RAM só funciona quando a máquina não tiver senha? É isso mesmo? Não, não. Então, o usuário, eu preciso de um usuário da rede e a senha desse usuário, do domínio. Eu preciso ter o usuário do domínio com a senha. Então, quando eu falei de conversar com a equipe de TI, tem toda essa parte também, que o ideal é que já tenha um usuário para o Axion específico, né? Que seja de mim, nesse domínio, que já tenha uma senha para ele, que o analista forense saiba para ele poder fazer aquela conexão
lá do agente para poder fazer a conexão com a máquina. Ele precisa de usuário e senha do administrador. Perfeito. E a outra pergunta do Iris, Miguel... boa tarde. Iris? Pois sim? Alô? Boa tarde. Eu Tô poderia ouvindo. contribuir com a resposta da Gisele? Sim. Boa tarde a todos. Eu sou o Darlan da Pré-Venda. Eu gostaria de contribuir com essa resposta para explanar um pouquinho melhor essa ferramenta no que se refere a essa questão dos agentes, tá? No caso da coleta remota, essa particularidade da ferramenta, ela é mais voltada para um público mais corporativo. Nesse caso, ele vai precisar, sim, da senha de um usuário com privilégio administrativo na máquina, ele vai ter que ter uma senha, permissão para que ele crie a pasta dentro do sistema e consiga salvar o agente dentro dessa pasta, e também algumas regras de exceção, tanto no firewall quanto no antivírus da corporação, tá? Isso para o caso do agente para coleta remota. Quando você tem ali o equipamento e você está fazendo diretamente uma cópia do disco, uma extração do equipamento diretamente conectado ao seu equipamento de coleta, não tem essa necessidade, tá? Mas, respondendo à pergunta, sim, é necessário que tenha uma senha, é necessário que tenha-se uma credencial com privilégios administrativos e exceção de firewall e exceção de antivírus para que o agente possa ser executado da maneira correta, tá bom? Obrigado e desculpa a interrupção. Perfeito, Darlan, obrigada. E aí a próxima pergunta do Miguel é sobre a cadeia de custódia, né? Como é que é realizada a cadeia de custódia quando é executado esse dump de memória? Olha, o Miguel, Miguel. isso fica a critério de cada corporação, cada empresa vai ter o seu, como é que eu posso dizer, a sua política de segurança, vai ter a sua forma de abordagem, entendeu? Então, assim, isso fica muito característico de como cada empresa vai lidar com essa situação. Não tem como te afirmar como isso tem que ser feito, entendeu? Depende muito de como é feito esse acordo. É que agora me fugiu a palavra do. Desculpa, é que agora fugiu a palavra, mas é que o acordo da empresa com o usuário. A política de segurança da empresa, exatamente. Obrigada. Tranquilo. Então, o Axiom, ele não registra esse passo a passo. Isso vai ser um processo de cada uma das organizações, certo? Exatamente. A pergunta aqui do Tiago, ele pergunta o seguinte: é possível fazer a captura remota em mais de uma máquina simultaneamente? E se sim, se existe algum tipo de limite? Não, simultaneamente não é possível. Como viu ali, eu preciso colocar o usuário e a senha para poder me conectar com a máquina, para a máquina ficar online, para aí sim eu fazer aquela aquisição. Então, assim, simultaneamente eu não consigo. Tranquilo. Vamos lá, temos várias perguntas ainda. Temos aqui a pergunta do Carlos, Carlos Henrique. Ele pergunta o seguinte: é possível distribuir o agente do Axiom Cyber utilizando ferramentas de terceiros? Por exemplo, a política da minha empresa só permite a distribuição de software de forma centralizada, através de homologação e aprovação. Utilizando a minha infraestrutura de distribuição de software, eu conseguiria implementar o agente nessa política? Sim, conseguiria sim, Carlos, consegue. Tranquilo. Próxima pergunta aqui é do Carlos Alberto. Pergunta o seguinte: o alvo sente a diferença de performance do equipamento enquanto é realizado esse levantamento, esse dump? Então, Álvaro, no caso quando a rede está lenta, no caso da compactação, pode ser que ele sinta um pouco, sim, entendeu? Mas não faz total,
assim, não faz muita diferença para o usuário, não vai sentir um impacto tão grande que ele perceba, tem alguma coisa de errado acontecendo, não. A pergunta aqui do Miguel. A extensão AF4, ela é proprietária da Axiom ou pode ser lida por outra ferramenta forense? Olha, essa é uma extensão universal, né? Ela não é específica da Magnet, entendeu? Então, ela não, a Magnet ela não é proprietária dessa extensão. Então, ele gera essa extensão por ser uma extensão forense, mas ela pode ser lida em outras ferramentas que leiam esse tipo de extensão. Tranquilo. Nós temos aqui algumas perguntas relacionadas ao WhatsApp. Então, tem um aqui que ele pergunta, né? Conteúdo da conversa do WhatsApp, como é que é essa captura? O outro pergunta, o conteúdo da conversa, né? A mensagem é criptografada ponta a ponta, isso é apresentado ou não? Você Não, teria então, alguma... ele pega a conversa, ele só não pega o usuário, tá? Quem conversou aquilo com você? Ele pega a conversa, mas não pega quem conversou com você. Ele pega o que você digitou, né? Porque na memória é o que você digita, mas ele não mostra com quem você estava conversando, qual era o grupo que você estava conversando, isso ele não mostra. Ele só mostra mesmo o que você digitou, o que ficou na memória de texto aberto que foi digitado. Tranquilo. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Temos aqui a pergunta do Miguel. Ele pergunta o seguinte: se por algum motivo, né, sei lá, reiniciou a máquina lá do usuário, o dump da memória, ele é interrompido e depois retoma do mesmo ponto, ou ele vai ter que ser reiniciado? Então, Miguel, até na demonstração tem uma opção que a gente marca que é justamente para isso, para manter o agente ativo mesmo no caso de uma reinicialização. Então, mesmo a máquina reiniciando, ela voltando, continua fazendo a captura. Beleza. Aí tem aqui a pergunta do Carlos Alberto, que ele só perguntou se é compatível com o Windows 2019. Você diz o que? A aquisição o dump? Acredito que seja aquele aplicativo, né? O que você disponibilizou no link. Vê se ele consegue responder rápido. Se é o aplicativo do local ou é aquisição remota? Tá. Daqui a pouco ele responde. A próxima pergunta é do Jonas. Ele pergunta o seguinte: fora o Axiom, você pode indicar alguma outra ferramenta que também faça aquisição de memória em Linux? Aí você, né? Pô, tem várias no mercado, Jonas. Não sei se aqui agora fica, Eu né? posso contribuir novamente, desculpa te interromper. Eu só fiquei na dúvida se eu posso, como eu estou falando de, né? Eu só fiquei na dúvida. Sem problema, eu poderia contribuir, tá? Dentro do nosso portfólio, a gente tem sim algumas ferramentas, tá? Entre elas, por exemplo, o Incase, é uma ferramenta que pode fazer o dump de memória em plataformas Linux. Se ele tiver interesse, a gente vai mandar depois o contato comercial e o nosso comercial entre em contato com ele para que ele possa ter mais dados sobre esse tipo de produto, tá? Conhecer melhor o nosso portfólio. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. A próxima pergunta é do Delson. Ele pergunta o seguinte: o Axiom pode capturar as senhas digitadas pelo usuário na máquina? Senha de texto aberto, sim. 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 Ótimo. A próxima pergunta. Só um instante. A próxima pergunta é do Israel.
O Israel pergunta o seguinte: o agente, após executado na máquina-alvo, ele consta na execução no dump da memória? Ele está dizendo quando faz a aquisição da máquina? Deve ser, né? Se o agente também vai aparecer lá no arquivo lá do bump. Sim, ele aparece. A próxima pergunta aqui é do... Só um instante. A próxima pergunta aqui é do Tássio Rodrigo. Ele pergunta se o licenciamento é por volume. A gente pode pedir para o pessoal do comercial entrar em contato com você, tá, Tássio? E aí eles podem dar maiores esclarecimentos. Mas se você quiser comentar alguma coisa, Gisele, fica à vontade. Não é por volume. É licença por estação, por equipamento mesmo. É licença por sessão, né? Vamos dizer assim. Ótimo. Eu gostaria de contribuir também com essa informação. É importante deixar uma informação que é bem relevante. Em determinada etapa aí da apresentação, ficou claro que você tem a possibilidade de criar agentes para distribuição nas máquinas que serão alvo. A quantidade de agentes que você pode criar é ilimitado e não está atrelada à licença que você comprou, tá? A licença e o número de agentes não tem uma correlação. Você vai ter um número ilimitado de criação de agentes e, posteriormente, a distribuição desses agentes e coleta remota, tá? Então, existem alguns modelos de licenciamento para uso em nuvem e tudo mais. O comercial pode dar os detalhes desse tipo de licenciamento, mas não está atrelado diretamente à quantidade de agentes que serão criadas. Perfeito. Temos aqui a pergunta do Rogério. Ele pergunta o seguinte: como extrair os hashes das evidências obtidas aí para poder manter a cadeia de custódia, se tem essa possibilidade? Do arquivo RAW, por exemplo, do arquivo .bin, que ele quer saber? Isso, do dump da memória. Do dump da memória? Na própria ferramenta, quando você abre, você tem o Axel, ele já calcula nos artefatos o hash de cada coisa, de cada item. Tá ótimo. No processamento, ele já faz esse cálculo, tanto é que lá no momento do processamento, eu até informei, estamos aqui esperando que ele está calculando os hashes. Ele já calcula os hashes de todos os itens que ele está buscando. Beleza. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Bom, o Delso tinha feito alguma pergunta, mas ele reformulou aqui, né? Caso o usuário tenha digitado e entrado com a senha em algum aplicativo ou página de web, o Axon consegue capturar essa senha? Como assim? Caso o usuário, repete para mim, Caso o usuário tenha digitado e entrado com a senha em algum aplicativo ou em alguma página web, aí ele consegue capturar essa digitação? Olha, na verdade, sim, porque tudo que você digita ali, ele está capturando. Então, se ele digitar a senha, o Axon vai pegar. E está na memória. Perfeito. Tem aqui a pergunta do Alberto, ele também reformulou a pergunta dele em relação ao WhatsApp, né? As conversas do WhatsApp web vêm completas ou são fragmentos, provavelmente captados ali por algum arquivo de paginação? Não, ela vem de acordo com o que você vai dando enter. Ela vem completa, sim. Você manda a mensagem, deu enter, ele gera uma linha
de quem mandou, né? Não mostra para quem foi, né? No caso, só que saiu do meu, né? Mas ele bota a informação sim, completa. Ele só não consegue interpretar quando é figurinha, né? Então ele Gisele, coloca. se você me permite, gostaria de contribuir mais um pouquinho também. Só para tentar explanar um pouquinho melhor. O que acontece? A gente está falando de um dump de memória e a gente está falando de um bate-papo de WhatsApp via web. Pois é. O que a captura faz quando você faz essa coleta da memória e analisa ela na ferramenta de análise forense, ele vai trazer as páginas de web que foram carregadas e salvas em cache. Então, as conversas que a pessoa visualizou no momento que ela utilizou o WhatsApp Web, se elas estiverem ali disponíveis no dump da memória, ele vai interpretar e vai ficar disponível para você visualizar. Obviamente, mensagens anteriores que ele não visualizou, que ele não navegou, ele não exibiu na tela do browser, essas mensagens não irão aparecer. O investigador não terá acesso à conversa completa, a não ser que ele faça uma extração do aparelho telefônico, ou então que ele tenha o backup na nuvem, e aí sim ele terá a conversa completa. O dump de memória não é o artefato de investigação único e principal de uma investigação. Ele é um fragmento de um artefato que você vai juntar com outros e que a ferramenta permite que você faça isso. Eu posso ter uma análise de celular junto com uma análise do computador, mais o dump de memória daquele computador, onde vão estar contidas as senhas que estavam na memória, algumas informações que foram dados da memória, que eram os dados voláteis, junto com os dados que estavam salvos em HD, tá? Então, o que eu visualizei na web, ele vai trazer para mim, eu vou conseguir visualizar. Se eu tiver somente o dump de memória, ele vai mostrar para mim somente o que a memória conseguiu salvar ali, o cache do browser, tá? Mas não a conversa inteira. Para eu ter a conversa inteira, eu teria que acessar ou o backup ou propriamente o aparelho através de uma extração, ok? A conversa inteira que eu quis dizer, Darlan, foi a linha da mensagem. Sim. A mensagem inteira, sim. O que veio... Exatamente, foi aquela linha da mensagem que ele visualizou. Agora, foi o que eu falei lá na apresentação. Tudo você tem que fazer é um conjunto, somente o dump da memória, entendeu? Ele pode servir para algumas coisas. Agora, para uma investigação completa, tem aquisição do disco, existem outras N formas para a gente poder juntar tudo para poder fazer a correlação completa. Exatamente. A página ali, quando ele conseguir trazer a página que foi exibida no browser e salva no dump, ele vai ver a conversa inteira que apareceu na página, mas não a conversa inteira do diálogo todo que ele teve com o participante, tá? Perfeito. Obrigado. Tranquilo. A próxima pergunta é do Tárcio. Ele pergunta o seguinte, sobre deploy para celular. Funciona, não funciona, existe? Do remoto, não. Para celular, não. Nós temos em nosso portfólio uma outra solução para celular, tá? O comercial pode depois entrar em contato e passar essas informações. Para essa ferramenta ainda não foi implementado isso, mas acredito que seja no roadmap da Magnet para no futuro ter essa possibilidade. E a pergunta da Cristiane, né, para adquirir a função de captura de memória, é válida para qualquer licença do Axiom ou tem que ter uma licença específica? É o Axon Cyber. É a licença do Axon Cyber. Tranquilo. Como já estamos aqui, né, nas 3h15, já estouramos bastante o nosso tempo, as próximas perguntas responderemos por e-mail. Então, gostaria aí de aproveitar e agradecer a presença de todos, e se vocês puderem responder a nossa pesquisa, é super importante a gente ler todas as sugestões, todos os comentários que vocês registram aí nessa pesquisa. Então, ela é super valiosa para a gente. Então, se vocês puderem aproveitar, pegar uns minutinhos aí no final e responder para a gente. E lembrando aí que quem desejar também links, né, de alguns webinars que já aconteceram no passado e que por algum motivo perderam ou gostariam de receber o link de algum webinar, de algum tema específico, a gente também pode disponibilizar. É só mandar um e-mail aí para a gente, para Customer Success aí, e a gente envia o link também. Gisele?
Pessoal, gostaria de agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigada pela atenção de vocês, por tirar esse tempo aí para poder ouvir esse assunto que é tão importante hoje em dia e é tão procurado também. Então, eu espero que o conteúdo possa ter ajudado muito aí a vocês. Então, obrigada e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, e até o próximo webinar.